Olá, meus irmãos e amigos. Estamos meditando nos Salmos. Tem sido uma experiência muito agradável, edificante para esses dias de quarentena. Graças a Deus, estamos nos aproximando do fim dela, embora haja algumas idas e vindas quanto à flexibilização, quanto ao retorno gradual das atividades. A gente sabe que existem altos e baixos, sustos muitas vezes. Quando a gente imagina que está tudo pronto para voltar aos estudos, ao trabalho, à rotina e dinâmica antes da quarentena, há então decretos revogando, proibindo, justiça entra, diálogos entre os governantes municipais, estaduais, mas o importante é que nós continuamos sob a direção e cuidados do Senhor, continuamos mantendo realmente a fé nele, a consistência na dependência dele e alimentando a nossa fé com a palavra dele. O Salmo 103, que nós vamos hoje nele meditar, é um salmo muito conhecido, principalmente pela temática que ele aborda, que é a gratidão. Várias pessoas utilizam, principalmente os primeiros versículos do Salmo 103, para expressar a gratidão ao Senhor. Mas, considerando a questão da autoria, quem escreveu o Salmo 103? A maioria das pessoas, e a própria tradição coloca, como Davi, o autor do Salmo 103. Na verdade, este quarto livro do livro dos Salmos, esse é o segundo que tem a sua autoria atribuída a Davi. Mas o que nós temos a aprender com este salmo? Qual é ou quais são as mensagens que estão nele presentes para você e para mim? Porque, embora historicamente haja uma autoria, haja um contexto e haja uma data específica, nós estamos lendo a palavra de Deus, que vai além da questão tempo e espaço e chega até nós. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais. Nós cremos, portanto, que o que estamos lendo é a palavra de Deus. E o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta algumas questões importantes. E eu quero então iniciar essa meditação lendo as primeiras palavras do Salmo 103, que são as seguintes: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. A gratidão aqui é expressa nas palavras de bendizer. Bendizer tem vários sentidos, como já comentamos em outros salmos. É falar bem, mas não é só falar bem com respeito a Deus, como a gente fala bem de alguém. Na verdade, esse bendizer é reconhecer e exaltar ao Senhor pelo que Ele é. Mas, conforme o texto aqui, a gratidão tem que ir além das palavras. Tem que envolver não apenas a parte mental, cognitiva, racional, mas a vida, porque diz o texto: bendiga, ó minha alma, tem a ver com algo muito íntimo, pessoal, e todo o meu ser, ou seja, é a vida que deve ser vivida como expressão da gratidão. Mas o verso 2 diz o seguinte, quase que repetindo com algumas mudanças: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueças nenhuma de suas bênçãos. É o ser, é a alma, é algo interior, mas é a vida, algo íntimo, latente e algo visível, patente. A gratidão é isso. Mas ele fala: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Geralmente as pessoas, quando reclamam de algo ruim que aconteceu, reclamam daquilo que está lhe faltando. Geralmente a queixa, a reclamação tem esses dois aspectos: o passado, que é ruim, e o futuro, que ainda não aconteceu. Ou um presente, melhor dizendo, que realmente esteja causando sofrimento. A gratidão, portanto, a ingratidão, corrigindo, tem a ver com essa questão do indivíduo, ou que passou por uma experiência ruim, ou que está passando por uma necessidade, ou porque ainda não tem o que desejou. Geralmente a reclamação é por isso.
Mas, por outro lado, aqui a Bíblia nos ensina que a gratidão é o oposto. A gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus tem feito. E, de fato, nós não temos como descrever, como enumerar, como quantificar realmente todas as coisas que Deus tem feito. Nós podemos sim, não qualificar, mas reconhecer a qualidade, reconhecer que Deus tem feito coisas maravilhosas e tudo que Deus faz é bom. Não dá para a gente, o tempo seria insuficiente. Imagine uma pessoa que completou mais um ano de vida, vamos supor 60, 80, 100 anos, como a gente tem visto pelas redes sociais, pessoas centenárias em termos de tempo de vida. Quantas coisas ela teria para dizer obrigado, Senhor? Pois bem, o salmista diz, não te esqueças, é um esforço, é um inventário que ele estaria fazendo para dizer, olha, Deus tem feito tanta coisa e eu tenho que lembrar de todas elas. Mas ele descreve aqui algumas dessas bênçãos, dessas dádivas, desses presentes que Deus lhe tem dado. Aqui no versículo 3, a partir do verso 3 até o verso 5, a gente vai descrever aqui, ou melhor, a gente vai lendo algumas coisas que Deus tem feito na vida do salmista que o levou a expressar essa gratidão. E com certeza, o que Deus fez na vida do salmista é o mesmo que Ele quer fazer hoje na sua, na minha vida, através de Jesus Cristo, seu amado Filho. Diz assim, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Não há coisa melhor para uma pessoa culpada e condenada, uma pessoa que está com a sua consciência como que atormentada pela culpa, pelo erro, pela falha cometida, o perdão. Não há coisa melhor do que o perdão. O salmista Davi, que escreveu o Salmo 103, também escreveu o Salmo 32 e o 51. No 51, ele descreve o sofrimento que ele teve, que ele vivenciou pelo seu pecado, que ele cometeu contra o Senhor, se envolvendo com a Batseba. Nós conhecemos a história. Isso realmente o afligiu. E no Salmo 32, ele descreve a alegria de ter recebido o perdão de Deus. Você quer ter paz no seu coração? Você quer ter um sono tranquilo? Você quer ter realmente uma vida plena? Confesse seus pecados e creia no perdão de Jesus que Ele nos deu lá na cruz. 1 João 1,9 diz lá o texto, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há alegria maior do que realmente o perdão. Se você ler Marcos capítulo 2, havia um paralítico. Não sabemos a idade dele e nem por quanto tempo ele estava paralítico. Sabemos, porém, que ele estava sofrendo por essa limitação física. Ele era uma pessoa, na linguagem de hoje, portadora de necessidades especiais. Pois bem, essa pessoa realmente estava numa situação crítica. E Jesus, quando olhou para ele, disse, filho, perdoados são os teus pecados. E logo depois Jesus o curou daquela paralisia, daquela limitação física. Pois bem, Deus faz isso. Em Jesus, Deus perdoa. E o salmista diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Você pode falar dos seus erros para alguém e a pessoa acolher o seu sofrimento, abraçar você, dizer que sente muito pelo que você sofreu ou está sofrendo pelos seus erros. Mas só Deus pode remover a culpa e perdoar pecados. E Deus faz isso na sua vida através de Jesus Cristo. E ele continua, e cura todas as suas doenças. Isso mesmo. Deus tem todo o poder. Existem, eu creio, 3 tipos de problemas que a pessoa enfrenta. Doenças, entre aspas aqui. Há aquelas que são simplesmente somáticas. São doenças que atingem o corpo. É a dor de cabeça, é a febre, é a infecção, é uma torção, a virose, a Covid-19, por exemplo, ela atinge o corpo, no sentido de
físico, de matéria orgânica. Nós sofremos doenças físicas, estamos sujeitos. Mas há um outro tipo de doença, é a doença emocional, a ansiedade, a depressão e muitas outras que afligem o ser humano. Pois bem, elas são doenças chamadas doenças mentais, no sentido que elas afligem o ser humano no aspecto emocional. Porém, os seus sintomas são evidenciados através de mudanças de comportamento, a insônia, o nervosismo, aquela crise de ansiedade ou aquele pico de hipertensão. Então, são situações que indicam o choro excessivo, a raiva tremenda. Então, são coisas que demonstram que a pessoa emocionalmente está afetada. São doenças psicossomáticas, começam na alma e se manifestam no corpo. Mas há também doenças na alma, no espírito. São pessoas que realmente estão com a sua relação com Deus abalada, não porque Deus a abandonou, não porque Deus realmente se distanciou dela por vontade, mas é a pessoa que pecou, que errou, que sabe que falhou com Deus e isso acaba repercutindo na alma e no corpo. Deus tem todo o poder para promover, para realizar, na verdade, para apresentar ao indivíduo a cura, não só física, mas emocional e, sobretudo, espiritual. E aqui o salmista não tem dúvida, ele cura todas as doenças. Mas escute bem, é ele, não nós. É a escolha dele e desejo nosso. É o poder dele, é a necessidade nossa. Mas é Deus que realmente faz isso. Então você precisa crer que Jesus tem todo o poder para agir na sua vida. Outra razão pela qual o salmista agradece pelos benefícios está aqui no versículo 4, que resgata a sua vida da sepultura. É interessante, resgatar a vida da sepultura. O que é o resgate? Se não tirar a pessoa da morte, a pessoa está prisioneira, está cativa da morte. E há pessoas que estão prisioneiras da morte, estão com medo de morrer, estão assustadas, pessoas que hoje, por causa da Covid, estão demonstrando um comportamento, digamos, não funcional, um comportamento fora daquilo que é o lógico, pessoas que, por alguma razão, passaram a ter um comportamento com medo da contaminação, praticamente usa o álcool gel a todo momento, não só na rua, mas dentro de casa, pessoas que começam a ter um comportamento estranho, digamos assim, por causa do medo da contaminação, ou porque estão com medo de morrer, embora não haja nenhuma justificativa. Mas há também aqueles que estão realmente prisioneiros da morte, pelos vícios, por pessoas que estão no seu encalço, que desejam atentar contra a vida delas, pessoas que estão realmente vivendo acossadas, vivendo sob ameaça, pessoas que estão muitas vezes nas prisões, nos hospitais, sendo acometidas por pensamentos de morte ou até mesmo dentro de casa, querendo desistir da vida. Mas a Bíblia diz que Deus resgata a pessoa da sepultura, porque diz o texto, é Ele que resgata a tua vida da sepultura. Como diz lá no Salmo 40, também escrito por Davi, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro, tirou-me de uma cova da destruição, de um atoleiro de lama. Cova de destruição, o que é isso? É alguém que é jogado como que se fosse sepultado vivo. Deus restaura. Deus tira a pessoa desse ambiente de morte, porque ele é o Senhor da vida. E Jesus não veio tirar a vida de ninguém, veio tirar a morte da vida da pessoa, tirar a pessoa da morte, do caminho de morte. É interessante, no versículo 4, ainda no verso 4, parte B, e coroa de bondade e o coroa de bondade e compaixão. É exatamente o oposto. Alguém que está caminhando para a morte, alguém que está envolvido e entranhado nas correntes da morte, envolvido e prisioneiro da morte,
Deus resgata. E diz mais, e coroa essa pessoa de bondade e compaixão. Deus é bom. O salmista reconhece a bondade de Deus. Deus é misericordioso, porque compaixão tem a ver com isso. Compaixão é sentir a dor do outro, sentir o que o outro sofre. É isso que Deus enviou, para isso Jesus veio ao mundo. Deus enviou Jesus para realmente se colocar no lugar do outro, não apenas ao lado do outro, mas no lugar do outro. Se alguém está caminhando para a morte e outra pessoa se voluntaria para andar com ela, ambos morrerão. Jesus não. Ele disse, não vá para a morte, eu vou morrer por você. E de fato Jesus fez isso. E lá na cruz, ele morreu no seu, no meu, no nosso lugar. Por isso que agora, em Jesus, nós podemos experimentar, viver de forma plena a bondade e a compaixão de Deus. Jesus mesmo diz em João capítulo 10, verso 10 e 11, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 11 ele fala, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que bênção! E aí no verso 5 ele completa esse conjunto de ações da parte de Deus pelas quais ele agradece, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Pense numa pessoa esgotada, pense numa pessoa sobrecarregada, uma pessoa exausta, com as suas forças totalmente já no limite, que já não estão mais tendo condições de avançar. Hoje existe um quadro clínico chamado síndrome de burnout. Burnout ou síndrome de burnout é um quadro reconhecido mundialmente, até pela Organização Mundial da Saúde, onde a pessoa chega a um esgotamento físico, emocional e mental. Uma pessoa que já não consegue mais se levantar, não consegue mais produzir, não consegue mais ser funcional naquilo que seria a sua rotina. Ela está já sem forças. Mas a Bíblia diz aqui que Deus renova as forças, conforme Isaías capítulo 40, do verso 27 ao 31, onde Deus diz ali, através do profeta, que ele renova as forças daquele que está sem forças. Ele multiplica as forças daquele que não tem. É isso que Deus faz. E aqui o salmista usa exatamente a comparação que o profeta Isaías fez. A águia tem uma capacidade de renovação que é comprovada pela ciência. Aos 40 anos de idade, a águia estaria, digamos, condenada à morte. Por quê? Suas penas grandes, encrustadas de poeira, de gordura, então ela está pesada, as suas asas estão pesadas, ela já não consegue voar com desenvoltura. O seu bico cresceu tanto que ficou curvado, o de cima para baixo e o de baixo para cima, como se fosse uma tesoura, de modo que ela não consegue mais se alimentar. As suas garras cresceram tanto que viraram um anzol curvado, dando voltas para dentro, de modo que ela já não consegue prender ou agarrar as suas presas. Logo, com asas pesadas, bico curvado como tesoura e garras dobradas, ela está condenada à morte. Sabe o que ela faz? Ela vai para um voo da morte, como alguns poderiam imaginar. Ela vai para um penhasco bem alto e ali, de forma solitária, com o seu bico, ela começa a tirar todas as penas, vai arrancando as penas grandes e pesadas e já inadequadas para o voo. Ela, com seu bico, ela tira as garras que já estão realmente sem eficácia. E, por fim, ela bate o seu bico contra a penha, contra a pedra, para quebrá-lo. Ou seja, depois desse flagelo que ela acomete contra si mesma, bico quebrado, penas rasgadas ou tiradas, garras rompidas, ela está sofrendo, ensanguentada, ferida. Só que aí, depois de um certo tempo, um novo bico nasce, novas garras surgem e suas penas são renovadas. E após 150 dias, 5 meses,
que esse tempo de renovação, ela agora com o renovo físico, ela parte para um voo do seu recomeço, vivendo mais 30 anos. É isso que Deus faz. Você pode estar achando que chegou ao seu limite, que chegou na sua condição máxima de capacidade, já não tem mais ânimo, já não tem mais motivação. Deus realmente renova. É isso que o salmista coloca no Salmo 103, versículo 5. Mas aí, a partir do verso 6 em diante, Davi coloca algumas outras coisas sobre o poder de Deus. Ele diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Diz o texto: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. É o que Deus faz. O salmista antes falou do que Deus fez na vida dele. Agora ele apresenta algumas coisas que Deus faz na vida de todas as pessoas que o buscam de coração. Ele defende a causa dos oprimidos, faz justiça. E então ele exemplifica através desse personagem histórico. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Deus trouxe justiça aos hebreus que por 430 anos estavam escravos no Egito. Deus os libertou, Deus os conduziu pelo deserto, aprontando não, mas apontando, corrigindo, apresentando o caminho que eles deveriam trilhar no deserto. No deserto não tem seta, no deserto naquela época não tinha pessoas para direcionar, no deserto não há estradas pavimentadas. E hoje, no deserto, a gente pode se guiar pelo GPS. Naquela época, o GPS de Moisés e dos hebreus que caminharam pelo deserto foi realmente o Senhor que os conduzia pela palavra dele. Que coisa interessante. E aí, então, a partir do verso 8, ele diz algumas coisas. Que Deus é. Quem é Deus? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Você pode confiar em Deus e pode esperar nele. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Quem é Deus? Deus não é aquele que acusa sem causa. E mesmo que tenha razão para acusar, ele não faz de forma incessante. Ele age no tempo. Ele fala, mas ele tem o seu amor e a sua misericórdia. Não fica ressentido para sempre. Deus não se ira e fica guardando mágoa. Nós ficamos magoados e remoendo a mágoa. Você falou isso, você fez aquilo outro. E a gente, passados 20 anos, ainda ficamos apontando realmente o que o outro nos fez de sofrimento. Mas a gente aprende com o próprio Deus. Ele nos perdoou, então nós devemos perdoar o outro também. Coisa continua aqui no verso 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso aqui é isso? Misericórdia. Deus não é complacente com os nossos erros. Deus não é conivente com as nossas más ações. Quando erramos, pecamos, o Espírito Santo nos mostra os erros, mas também Deus mostra como acertar. Deus não só aponta pela palavra que estamos errados, mas Ele também, pela palavra, diz como devemos viver para a glória dEle. Diz aqui no verso 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como Deus é maravilhoso. Pense, tente medir a distância entre a terra e o céu. Não há condições de calcular. É algo assim grandiosíssimo. A distância entre o céu e a terra foi usada como exemplo, como analogia do salmista aqui, que colocou, para dizer, não dá para calcular a distância que há entre a terra e o céu, como também é impossível dimensionar o grande amor de Deus. Jesus mesmo falou em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que bênção a gente poder crer nesse Pai amoroso. Continua aqui no versículo 12. E como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. A gente sabe o tamanho da terra, mas a gente sabe
né, que o Ocidente se distancia do Oriente, que o leste está muito afastado do oeste. Assim Deus faz realmente com os nossos pecados. Deus quer tirar de nós os pecados para que nós tenhamos comunhão com Ele. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. Por isso que Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, o próprio Paulo disse, Deus enviou Jesus para que por meio de Jesus, cada um de nós se reconcilie com Deus, como também em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, que o Senhor Jesus veio para nos reconciliar com Deus, afastando de nós os nossos pecados pelo seu poder. E continua no verso 13, como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. O Pai que ama, perdoa, o Pai que ama, busca, reconcilia, tem compaixão, o Pai que ama realmente se importa. É isso que diz aqui o salmista com respeito ao próprio Deus, nosso Pai de amor. No verso 14, pois ele sabe que somos formados, do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus conhece os nossos limites, Deus conhece nossas imperfeições, nossas falhas, por isso que ele tem compaixão de nós. E aí, a partir do verso 15, ele fala de um contraste, diz assim, entre Deus e o ser humano. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Aqui falando da finitude. O próprio profeta Isaías, capítulo 40, no versos 7 e 8, fala de que o ser humano é comparado à relva. O Salmo 90, escrito por Moisés, fala que nós somos como que um sopro, uma neblina, a brevidade da vida. Nós somos finitos, limitados, mas Deus não. E aí no verso 17 diz, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O homem é limitado e finito, mas o amor leal de Deus é eterno. É interessante, amor leal é uma frase que está presente em alguns salmos. Amor já é algo maravilhoso. Leal, então, é extraordinário. O amor de Deus é verdadeiro e Deus não realmente desiste de nos amar. Não só a nós, mas principalmente até as nossas gerações. Creia no amor de Deus. Creia que Deus ama você. O que você vai deixar para os seus filhos? O salmista diz, Deus me ama. E Ele não ama só a mim, mas ama os meus filhos, ama os meus netos e as gerações que dependerem e confiarem no Senhor também. É isso que o salmista está colocando e você precisa crer nesse cuidado de Deus. E então diz aqui no verso 18, se aproximando do final, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Deus ama, mas Ele só pode cuidar, só pode proteger e abençoar aqueles que nele confiam. Por isso que o salmista coloca, eu confio em Deus e eu quero que os meus filhos, meus netos também confiem em Deus. É isso que Deus está desejando que você faça com seus filhos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Do verso 19 ao 22, aqui já não é mais a natureza, ou melhor, não são mais os seres humanos, mas a natureza de forma plena, e não apenas a natureza criada por Deus na terra, mas os anjos também, todos devem adorar a Deus, porque diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Deus é o rei soberano, ele reina sobre tudo. E ele continua, bendigam o Senhor, vocês seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade. Deus é o rei soberano. Toda a criação adora e exalta o Senhor simplesmente por existirem. Mas os anjos, criados por Deus, que têm vontade, que têm poder de decisão, reconhecem a grandeza de Deus e o exaltam. Por isso que o salmista aqui repete esta certeza. Mas aqui no verso 22, com o qual ele termina dizendo, bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Tudo que Deus fez deve exaltar realmente ao Senhor. A natureza, como disse antes, simplesmente pelo fato de existir,
já exaltam o Senhor. Os animais exaltam e obedecem a Deus. Mas todos os seres racionais, tanto os anjos quanto os seres humanos, devem decidir adorar o Senhor. Satanás e os seus seguidores, os demônios, não quiseram adorar a Deus e foram expulsos dos céus. Mas o Senhor, que está no céu, é adorado pelos anjos e ele espera que todo ser humano também o faça. É por isso que o Salmo 103 começa com uma frase e termina com a mesma dizendo: bendiga o Senhor a minha alma. Todos devem adorar e bendizer o Senhor. E eu já decidi fazer isso, disse o salmista em outras palavras. Que você reconheça o poder de Deus e exalte o Senhor em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele confia e crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.